de circulatório, cardiocirculatório, que vocês me enviaram. Apareceu aí? Apareceu sim, Rubens. Show, show. Bom, eu sei que vocês responderam, falaram, pô, a gente já fez, eu sei, tudo bem. Quero só complementar algumas coisas aqui, porque até diante das respostas de vocês. Bom, por que lá a primeira? Porque algumas mulheres que apresentam hipotensão arterial durante as 2 primeiras fases da vida, né? Ou seja, até 60 anos, vamos dizer assim. 60, 65. Na chamada terceira idade, começa a manifestar hipertensão de difícil controle. Ou seja, usa medicamento antihipertensivo, associa com diurético, usa uma associação de antihipertensivos que atuam em músculo liso, e mesmo assim é difícil. Começa a ter uma queda de pressão momentânea, e depois faz um pico hipertensivo. Por isso que eu perguntei aqui, coloquei de difícil controle, certo? Então eu vou complementar, porque uma resposta colocou um item correto, o outro deu uma desviada no caminho, então vamos dar uma resumida nisso. O que acontece? Não que toda mulher, por isso que eu coloquei ali, algumas uma concentração significativa, uma quantidade significativa, tá? Eu não sei se vocês sabem, já leram sobre aproximadamente 20 ou 25 anos, os homens, eles eram campeões de audiência para comprometimentos cardiocirculatórios, tá? E houve uma inversão ou uma mudança nesse quadro. Hoje as mulheres, elas estão à frente, né? É uma frente não desejável na questão de comprometimentos cardiocirculatórios ou cardiovasculares. Isso tem alguns fatores, né, relacionados, óbvio, e um deles é o que foi até citado, que são os comprometimentos hormonais, né, relacionados à menopausa. Perfeito. A menopausa, você tem uma redução, não só, mas principalmente, de E2, que é o estrogênio e estradiol, e P4, que é a progesterona, né? Então, essa redução, principalmente do estrogênio, também reduz as proteínas que promovem elasticidade, que proporcionam elasticidade ao endotélio, à parede vascular. Então, a capacidade de complacência dos vasos diminui, reduz, ou seja, perde essa elasticidade. Perde não, reduz essa capacidade elástica com o tempo. Além disso, e aí poucas pessoas colocaram, tem o uso de contraceptivo, né? Então, o contraceptivo nas suas mais variadas formas, se for de base hormonal, esse método ele traz danos maiores ou menores, dependendo do tipo, né, de tratamento que se faça, contraceptivo, de liberação hormonal, mas pode ter certeza que tais danos, e um dos danos é a retenção hídrica. Então, com o avançar da idade, a tendência é que essa retenção hídrica que foi acontecendo ao longo da vida, por que, Hilbs? Por conta das variações hormonais, por conta do uso de contraceptivos de base hormonal também, por conta das mulheres, a sua maioria, tá? Uma boa parcela delas, ter uma ingestão pobre quando se pensa em questões hídricas, ou seja, bebem pouca água. Então, são questões que vão com o tempo se agravando, e essa retenção hídrica acaba comprometendo os vasos sanguíneos, porque parte daquele edema, daquele fluido que está em excesso devido a essa retenção, essa diminuição da filtração glomerular, acaba indo para o ambiente intravascular. Indo para o ambiente intravascular, onde você já tem uma redução de complacência, ou seja, de capacidade elástica, por si só já vai levar a pressão, já vai causar hipertensão, não tenha dúvida. E de difícil controle, porque você usa um medicamento para atuar em músculo liso, só que esse medicamento não atua como deveria. Por que não atua como deveria? Porque as proteínas que deveriam transferir essa condição de elasticidade estão em concentrações baixas. Só um pouquinho que eu acho que tem gente chamando lá. Vocês não avisam não, vocês são fogo, hein? Aí, 3 pessoas chamando. Avisa aí, gente. Bom, entenderam até aí, gente? Uma pergunta? Isso é a resposta da primeira, tá? Tá aí projetado aí
no monitorzinho para vocês. Hein, galera? Como eu poderia resumir essa resposta aí? E não, eu vou fazer isso daqui a pouco, mas primeiro eu quero saber se tem dúvida. Que a gente conversou até agora. Vou resumir. Oi. Eu botei, tipo, a questão de relacionado... Ó, como foi minha resposta. Quando a mulher chega na terceira idade, ela entra na menopausa, sendo assim, o nível de produção do estrogênio caindo drasticamente. O estrogênio inibe os osteoclastos, sendo assim, os osteoclastos ficam mais ativos, os osteoclastos tiram o cálcio dos ossos e depositam no sangue, sendo assim que o sangue fica mais espesso, consequentemente aumentando a sua pressão arterial. Então, eu ia chegar nessa parte. Tem 2 pontos ainda para eu conversar com vocês. Quer dizer, foram essas primeiras questões até agora. Essa resposta não é simplesinha e tem vários itens, né? Várias etiologias para chegar nessa resposta. O que você falou aí está perfeito. Eu só vou mudar o final, tá? Só o finalzinho. Então, essa mulher vai fazer uma hipercalcemia? Vai. Exatamente pelo que você falou. É por isso que tem osteoporose. A ação dos osteoclastos ficam aumentadas em comparação aos osteoblastos, que são quem forma a matriz óssea. Então vai ter degradação da matriz óssea, cálcio e fósforo, que vai ser lançado para a circulação. Não é que o sangue fique mais viscoso, não é nem isso. É questão que essa hipercalcemia, esse excesso de cálcio e fósforo circulante, vai aumentar, primeiro, o depósito, no próprio vaso, tá? Depósito no endotélio, na parede do vaso, como a gente falou. Quando começa a ter pequenos depósitos de, por exemplo, LDL, como a gente falou, né, do mau colesterol, na parede do vaso, outras substâncias vão depositando. Por exemplo, o cálcio e o fósforo. A gente tinha conversado sobre isso. E ainda tem outra situação. Como tem excesso de cálcio, esse vaso sanguíneo pode hipercontrair. Quem faz contração muscular, não interessa o tipo de músculo, se é estriado esquelético, se é estriado cardíaco, se é músculo liso, é o cálcio, em última instância. Então, você está com excesso de cálcio disponível. Isso, por si só, já pode provocar uma hipercontração. De quem? Do músculo liso, que forma o quê? Os vasos sanguíneos. Então, a resposta sua, essa parte aí, está perfeita. Só muda o finalzinho um pouquinho. Iria adequar o finalzinho. Mas não é só isso, tá? Por isso que eu estou falando que tem várias situações que vão determinar por que algumas mulheres, e quando eu falo algumas, são, infelizmente, muitas, têm essa dificuldade de controle pressórico, né, ou de pressão arterial. Tudo bem até aí? Porque não acabou não, tá? Fala, que isso? Eu tenho mais para responder? A primeira tem. Falei que não era uma resposta tão rápida e tão simples, com só um item. Mas até aí, tudo bem? Sim, sim. Então tá. Última questão, em relação a essa primeira pergunta aí. Lembra o seguinte. Ao longo da vida, vamos dizer, das 2 primeiras fases da vida, eu estou falando mulher, gente, porque é a maior incidência, tá? Quer dizer que o homem também não possa acontecer. Mas, via de regra, nas mulheres mesmo. Então, essas mulheres, ao longo da vida, a maioria delas, ou uma grande parcela, apresentam hipotensão arterial, ou seja, pressão baixa, certo? Na primeira fase da vida, na segunda fase da vida. Essa pressão baixa, essa hipotensão, eu lembro que eu comentei com vocês isso, acho que até em sala ainda, ela é danosa também, não só a hipertensão. A hipertensão ela é a mais falada, né? Ela é a mais proclamada. As pessoas falam, estou com pressão alta, estou com dor na nuca, e vou ter um AVC, vou ter um derrame, vou ter um infarto. Só que a pressão baixa, ela é mais insidiosa, ou seja, mais silenciosa, assintomática, do que a pressão alta, do que a hipertensão. Porém, a hipotensão também traz danos vasculares importantes. Só que eles vão se somando de maneira muito lenta e gradativa. Quais são as possíveis lesões? Por exemplo, os pontos de fibrose ao longo da parede vascular, de todos os vasos sanguíneos. Por que os pontos de fibrose? Como essa hipotensão, o fluxo sanguíneo, a velocidade de passagem do sangue está lentificado,
parte dos elementos figurados do sangue começam a depositar, a sedimentar na parede do vaso, a aderir na parede dos vasos, no endotélio, né, nessa cobertura interna dos vasos. Isso de maneira muito lenta e gradativa. Não é rápido, porque se for rápido vai provocar uma trombose. Não é assim. Não vai ter uma obstrução. Mas isso vai se depositando ao longo da vida de maneira lenta, gradativa, gradualmente, até que quando ela chega lá para sua, como eu falei, por volta dos 65 anos, antes um pouco ou mais um pouco, ela vai ter várias áreas de depósito de fibrina, que é a proteína cicatricial, que é a proteína que transfere rigidez aos vasos. E aí, cadê a capacidade de complacência, de elasticidade desses vasos sanguíneos? Não tem. Num período que a mulher, por vezes, apresenta algum grau de obesidade, ela apresenta alguma outra comorbidade, uma filtração renal que já não está tão adequada assim, já não está tão competente como deveria estar. Então, são fatores que se somam para fazer com que essa mulher tenha essa dificuldade de controle pressórico na terceira idade, ou com 65, 70 anos de idade. E aí, moleza? Fala aí sem dúvidas, por favor. Na hora de fazer não foi moleza, não. Eu sei que não é moleza, tá, gente? Eu falo moleza, mas é para incentivar, eu sei que não é. Mas nós conversamos até quando estava presencial lá ainda. Essa maneira aqui que a gente tem, esse tipo de, vamos dizer, de atividade, eu sei que é cansativo para vocês e tudo mais, mas é a maneira que a gente tem de tornar a conversa nossa prática também. Isso aqui vocês vão encontrar na vida profissional de vocês. Pô. Então não tem jeito, vocês vão se deparar com isso o tempo todo. E você tem que entender o que está acontecendo. Não é simplesmente ali aferir a pressão. Aferir a pressão, pega uma criança de 5 anos, coloca ela aqui do meu lado e eu vou ensinar ela como é que afere. Ela vai ficar fera, o ouvidinho bem sensível, vai dizer com a máxima mínima e acabou. A conversa não é essa, né? É saber o que está acontecendo, é entender de mecanismo. Fisiologia é isso. Tá? Eu sei que não é fácil e não é para ser fácil mesmo. Vai ser difícil mesmo para fazer. Mas o importante é isso. Vocês tentaram, fizeram, mandaram. Alguns responderam parte da questão, outra mais um pouco, outro menos um pouco, mas tentaram fazer. E a gente agora está debatendo. Eu não conheço outra maneira, tá? É a parte teórica e depois a gente problematizar que é isso que a gente está falando. Fazendo, aliás, que é a parte de você treinar, executar o que você está fazendo ou vendo lá na teoria. Tá certo? Bom, querem que eu tente dar uma resumida nisso aí? Não vou fazer nada muito longo, não. Vou tentar resumir a resposta dessa primeira. Precisa? Deixa eu voltar lá para ver o que o pessoal tá. Se é que tem alguém falando alguma coisa lá. Ninguém falou nada aqui? Então vamos lá. Então, anota aí, por favor. Presta atenção. Não tem que ser a resposta da maneira que eu estou falando. A resposta é de vocês, a resposta não é minha. Eu só vou passar para vocês uma possibilidade de resposta. Desde que você aborde esses pontos, a sua maneira, né, da maneira que você interpretou, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Anota aí, por favor. Um número significativo, perdão, um número significativo de mulheres possuem uma ingestão hídrica abaixo das concentrações recomendadas. Abaixo das concentrações recomendadas. Vírgula. Onde associado aos efeitos
do balanço endócrino. Do balanço endócrino. Abre um parênteses aí, por favor. Não só, tá? Mas principalmente. Balanço endócrino, abre um parênteses. E2, E maiúsculo com 2 embaixo, que é o estrogênio. E2, E, P de pato, P4. Fecha parênteses. Então, associado ao balanço endócrino, entre parênteses, E2 e P4, fecha parênteses. Balanço endócrino do ciclo ovulatório, vírgula, do ciclo ovulatório, vírgula, promove uma condição de hipotensão, promove uma condição de hipotensão nas primeiras fases da vida. Ponto. Condição de hipotensão nas primeiras fases da vida. Ponto. Mesma linha. A partir, em média, tá, gente? Então, ponto na mesma linha. A partir, isso é em média, dos 60 anos, quer dizer que a mulher vai entrar na menopausa com 60, tá, gente? Às vezes com 42, 38, 45, 46 entrou na menopausa. Mas esse efeito não é tão rápido assim. Então, a partir dos 60 anos, as reações vasculares devido à redução acentuada de estrogênio, ou estrógeno, né? Tanto faz. De estrogênio, reduz a síntese de proteínas, que promovem elasticidade aos vasos sanguíneos. Síntese de proteínas que promovem elasticidade aos vasos sanguíneos. Vírgula. Somando-se a algum grau de insuficiência, ou incompetência glomerular. Abre um parêntese aí, por favor. Retenção hídrica. Retenção hídrica, entre parênteses. Ponto na mesma. Estou tentando resumir, hein? Não dá para resumir mais que isso, não. Ocorre ainda pontos de fibrose.
fibrose no endotélio devido ao fluxo sanguíneo lentificado devido à hipotensão nas primeiras fases da vida. Ponto. Aí não precisa nem dizer, né? Se fibrosa, diminui a elasticidade. Ponto na mesma linha. Durante as primeiras fases da vida, ponto na mesma linha. E aí vamos falar do cálcio, né? Que foi o colega colocou aí. Ponto na mesma. Com a redução do estrógeno, a ação osteoclástica, se acentua, vírgula, disponibilizando, se acentua, vírgula, disponibilizando maior concentração de cálcio e fósforo de maneira sistêmica. Ou seja, no sangue, né? Vírgula. Ô Reus. Oi. O Hugo falou que não tá conseguindo entrar, não, na aula. Pera aí, deixa eu ir lá. Ué, não tem... Quem não tá conseguindo? Hugo. Ué, eu não sei o que fazer, porque não tem nem pedido de entrada dele aqui. Vocês têm que, de repente ele vai ter que sair, entrar de novo, desligar tudo lá. Deve ser a internet dele. Né? Porque todo mundo conseguiu. Não tem pedido dele aqui, não. Pra mim, não, tá? Fala com ele aí, por favor. Tá, show. Valeu. Bom, agora, peraí, deixa eu me lembrar que eu já me perdi. Onde é que eu parei? Fala onde é que eu parei, galera, por favor, só finalzinho. Você parou disponibilizando maior concentração de cálcio e fósforo de maneira sistêmica. Ah, show de bola, obrigado. De maneira sistêmica, vírgula, onde ocorrerá o depósito na parede vascular, aumentando sua rigidez. É isso. Aumentando sua rigidez. Beleza? Alguma dúvida? Pode ir para a segunda. E aí, pessoal que está com o microfone aí, vamos lá. Agora eu não tô com nenhuma dúvida, não. Antes eu tinha. Que bom, cara. Tá bom, porque às vezes mesmo assim depois fica com dúvida ainda. Se não tá com nenhuma, tá show. Excelente. Vamos lá, então, vamos para a segunda. Então, explica o retorno do sangue oxigenado após a hematose por veias para o ato esquerdo e não por artérias. Ué, porque se a gente for avaliar essa pergunta aqui, porque se ocorreu a troca gasosa, certo? Se ocorreu a hematose,
lá nos alvéolos, nas superfícies capilares alveolares de CO2 por A2, esse sangue agora deveria retornar ao miocárdio, ao átrio esquerdo, por artérias e não por veias. Mas isso não acontece. Vai retornar por veias, né? Pela veia pulmonar direita e veia pulmonar esquerda. A pergunta minha foi essa. Por quê? Essa aqui eu não vi ninguém, tá? Não vi ninguém. O pessoal respondeu e tal, mas tentou-se. É isso aí, tem que tentar mesmo. E aí, alguém? Que manifeste, fala alguma coisa aí, por favor. Por que volta por veias e não por artérias? Porque as veias que entram no coração, tipo, as veias que levam o sangue até o coração e as artérias saem. Essa é quem que falou aí? Kevin. Então, essa resposta é show, todo mundo fala. Porque o que entra no coração é veia, e o que sai é artéria. Beleza, isso é anatômico, tá? Anatomicamente falando, é assim. E fisiologicamente? Por que isso acontece? Porque não adianta simplesmente eu falar assim, porque sai do coração é artéria, o que entra é veia. Mas claro que tem alguma justificativa. Tem alguma explicação fisiológica para isso. E fala assim, como é que eu vou saber um negócio desse? Vai sim. A resposta nós conversamos já. Quando a gente falou de complacência, quando falamos de volume, quando falamos a capacidade que as artérias têm de complacência, que as veias têm. Então, todo mundo tem condição de responder. Só que às vezes não é tão direto assim. Vamos lá, mais alguém? Cadê esse pessoal do 7º período, hein, rapaz? Dalmo, cadê você, meu filho? Tá vivo? Dalmo, Ana Clara, cadê? Reubens, eu tô sabendo menos que esse povo. Vambora. Abre a boca. Por que, gente, que retorna? É que a gente precisa, e aí é um treinamento também, tá? Pode me xingar, chamar de chato, não tem problema nenhum. Para responder uma pergunta e as situações que vocês vão enfrentar, né, no dia a dia, parece que tem alguém chamando lá, pode ser o colega lá que não estava conseguindo. É ele mesmo. Vamos ver agora, acho que vai. Bom, então para a gente solucionar, né, as questões do dia a dia, não estou falando só de questão de você fazer uma avaliação na faculdade, não, ou um concurso, não. Questões do dia a dia mesmo, profissionais. Você precisa associar tudo que você recebe de informação. A resposta simplesinha, facinha e direta, que você vai no Google lá, digita e está lá, essa não te faz pensar, ou te faz pensar pouco. Você vai lá e encontra o negócio já mastigado, é só engolir. Então, algumas coisas a gente precisa... E não é difícil. Você fala, é só por isso? É só por isso. Mas esse é só por isso, você precisa juntar algumas informações, tá? Do que vocês estão recebendo. Vamos lá com calma. Olha só, quando a gente foi comparar sistema arterial com sistema venoso, né, comparando os dois tipos de vasos sanguíneos, lembra que nós conversamos? Tem as 3 camadas musculares ou túnicas, tal. Só que as artérias, as camadas são mais espessas, as veias são mais delgadas. Muito bem. Espera aí que estou chamando de novo lá. Então, quando ocorre a troca gasosa, o volume de sangue que retorna ao miocárdio, que chega ao átrio esquerdo, é um volume significativo. Por vezes até relativamente um pouco maior do que chegou. Que você lembra que eu falei com vocês que o sistema respiratório, né, a pequena circulação, tem uma reserva sanguínea de sangue venoso em torno de 400 mililitros a 500 mililitros. Quando houver necessidade, e por vezes existe essa necessidade, parte desse depósito, dessa reserva, é lançada na circulação sistêmica, então retorna uma quantidade, um volume relativamente maior. Tá, eu até aí não entendi nada. Calma, vamos chegar lá. Imagina que se esse sangue, com esse volume aumentado, retornasse ao miocárdio, ao átrio esquerdo, por uma artéria. A velocidade que esse sangue iria retornar e chegar e ter um atrito, um choque mecânico com o átrio esquerdo, seria significativa.
porque nós conversamos que a pressão arterial em artérias é maior do que em veias. Pelo menos 3 vezes maior. Então a velocidade seria muito grande. O choque mecânico físico no ato esquerdo e em válvula cardíaca. Então a possibilidade de lesões seria constante. Por atrito, gente, por choque mecânico mesmo. Como as veias elas são mais elásticas e mais complacentes, esse sangue retorna numa velocidade menor, evitando possíveis danos ou lesões em válvula cardíaca ou na própria câmara cardíaca, no próprio ato esquerdo. Porque esse sangue retorna ao coração de maneira mais lenta. Não é que retorne lento, anormalmente, patologicamente. Não. Retorna de maneira mais lenta do que se retornasse por uma artéria. Por artérias pulmonares, por exemplo. E aí? Dúvidas? Reubens, eu tenho uma dúvida. Pode falar, à vontade. Em relação a, você disse, no caso, as veias pulmonares levam sangue, né, dos pulmões até o coração, até o átrio esquerdo. Esquerdo, isso. E nós sabemos que as veias, no geral, elas têm válvulas que impedem o refluxo. Essas veias, no caso, elas têm válvula também? No caso, essas não têm. Que show a pergunta, cara. Essa não tem. Mas como a pressão é gradiente de concentração, tá? De variação de pressão mesmo. Como a pressão desse sangue após a hematose é relativamente significativa dos alvéolos para retornar ao coração, que é uma bomba de ejeção e de retorno também, é como se sugasse esse sangue. Não tem essa válvula, tá? Esses corações venosos, como você falou aí. Até porque é um segmento, é um trecho vascular muito curto, por conta da proximidade dos pulmões, né, do sistema respiratório, com o coração, com o miocárdio. Muito show sua pergunta. Então não tem essa válvula para evitar o refluxo. E em condições normais, né, de temperatura e pressão, vamos dizer assim, em condições fisiológicas de equilíbrio, esse refluxo não vai acontecer. Esse refluxo vai acontecer sim, lá na 4ª questão. Quando eu perguntei a vocês sobre valvulopatia, sopro cardíaco e ICC, a insuficiência cardíaca congestiva. Aí vai acontecer. Aí vai acontecer o edema pulmonar, por conta desse refluxo. Mas, em condições de equilíbrio, não. Porque a pressão, né, de retorno desse sangue ao ato esquerdo e o trajeto que esse sangue vai ter que percorrer é relativamente curto. Então, em condições normais, não ocorre esse refluxo. E aí, perguntas, por favor? Não? Querem que dite isso, gente? Para ficar mais ou menos organizado? É melhor? Se puder, fica bom. Então, vamos nós. Resposta da segunda aí. De novo, ressaltando, não tem que ser da maneira que eu estou colocando aí. Essa é uma resposta minha. Eu tenho certeza que a resposta de vocês vai ser bem melhor. Então, organiza da maneira de vocês. Vocês têm que organizar a resposta, as respostas. Então, vamos lá. Resposta segunda. O volume sanguíneo, o volume sanguíneo que retorna após a hematose é relativamente elevado, vírgula, associado a um trajeto vascular curto, reduzido. Ou seja, o trajeto é pequenininho. Trajeto vascular curto. Vírgula.
explicando o porquê, de sangue oxigenado. Pô, o sangue mais oxigenado que tem, né? Acabou de fazer a troca. Explicando o porquê de sangue oxigenado fluir pelas veias pulmonares. Ponto na mesma. A complacência venosa reduz a velocidade do fluxo, reduzindo os riscos, não vou falar impedindo totalmente, né, mas reduzindo os riscos de lesões mecânicas. Aonde? Válvula ou no próprio átrio, na própria câmara cardíaca. Tudo bem? Ponto? Show? Foi? Galera, e aí, alguma dúvida? Tudo bem? Pode ir para a terceira? Só um ok para mim aí. Por favor. Por mim, pode, Rubens. Então, vamos lá. A terceira, gente, importância da manutenção do fluxo laminar, bem como as suas principais etiologias, sua alteração e possíveis riscos, sua ruptura. Poxa, essa aqui tá direitinho lá nos slides. Nós falamos de fluxo laminar, que é a questão da fluidez sanguínea, onde os elementos figurados, resumidamente, glóbulos brancos e vermelhos, eles vão fluindo, né, pelos vasos sanguíneos, no interior dos vasos sanguíneos, sem entrar em contato com a parede. Então, isso é um fluxo laminar adequado. Qual a importância disso? Exatamente o que foi perguntado depois ali. Se ocorrer uma alteração de fluxo laminar, quais são as principais etiologias? Hipercalcemia, hiperdislipidemia, ou seja, excesso de lipídios circulantes, não só o LDL, mas, por exemplo, o LDL também, ele se deposita. Os comprometimentos coagulatórios, não é isso? As possibilidades de coagulação, pode se depositar na parede do vaso, começar a alterar o fluxo laminar. Quais são os riscos, gente? Pô, mostrei para você, tá no slide lá bonitinho. Se for numa veia, de ter varize, ter dilatação e até romper, causar uma hemorragia. Se for numa artéria, aneurisma, a dilatação, que pode ser um aneurisma com ruptura. Aí tem hemorragia também. Tá? Essa aí foi bem assim, bem direta, tá lá nos slides. Bem na sequência que a gente conversou. Mas, vê aí se alguém tem dúvida, a gente conversa, não tem problema nenhum. Senão eu vou para a quarta questão. Deixa eu ir lá nas mensagens lá. Nas artérias é quais os riscos? Calma aí só um pouquinho. Não tem ninguém falando lá. Então, nas artérias, se você tem um comprometimento de fluxo laminar, ou seja, turbilhonamento, mudança de direção, trauma na parede, né, lesão por atrito, qual o risco? Primário ou primeiro? Hemorragia, de romper. Se a obstrução for crescendo, né, alterando esse fluxo laminar, o vaso pode dilatar. Se é numa artéria, aneurisma. Esse aneurisma pode dilatar tanto que pode até romper, hemorragia de novo. Se é no cérebro, é AVC. Se é no encéfalo, é AVE. Ou qualquer outro órgão, né, que pode ter um derrame por conta de uma dilatação arterial. E aí? Perguntas? Hein, povo do microfone, fala aí, vambora. Vocês são porta-voz da galera que não tem.
Tá sem o microfone, vamos lá, fala aí. Por mim tá tranquilo. Tranquilo. Oi. Por mim também. Oi, Posso pode fazer uma falar. pergunta em relação a isso aí, essa questão À aí? vontade, No caso, claro que pode. as placas de ateroma, no caso, elas são devido a essa situação aí, no caso, vamos dizer assim, a ruptura desse fluxo laminar, no caso, pode ser, elas podem ter essa causa ou não tem nada a ver? Não. Então, cara, olha só. Show a sua pergunta também, cara. É muito bom quando vocês fazem perguntas. Porque às vezes a gente fala o básico e algumas coisas que a gente podia comentar passa batido, tá? Depende muito de vocês. Já falei isso com vocês. Vamos lá. Se o indivíduo tem uma hipertensão arterial sistêmica de base gênica, hereditária, herança boa, né? Tinha outra coisa para deixou pressão alta. E essa pressão é chamada de hipertensão essencial ou primária. Então, o indivíduo tem hipertensão. Às vezes, lá com 5 anos de idade, começa a apresentar picos hipertensivos. Tudo bem. Se esse indivíduo tem hipertensão desse tipo essencial, essa hipertensão, esse estreitamento do diâmetro vascular, do lúmen da luz do vaso, já pode possibilitar uma quebra de fluxo. E aí, algum grau de atrito de lesão dos elementos figurados, né, das células, brancas e vermelhas. E aí, aquela pequena lesãozinha, aquele atrito pequenininho, um pequeno processo inflamatório, né? Não chega a ser uma vasculite, mas uma inflamaçãozinha pequena. Naquela regiãozinha ali, propicia o depósito de outras substâncias. Então, vamos lá. Indivíduo que tem uma hipertensão primária, hereditária, gênica, que não tem outra causa de base genética, alteração cromossômica mesmo, é herança. Essa hipertensão diminuiu a passagem do sangue, é isso, vasoconstrição, hipertensão é isso. E aí parte dos elementos figurados entram em contato com a parede, causam atrito. A partir desse atritozinho, dessa pequena lesão, tem um processo inflamatório no local que começa a atrair determinadas células. Que células, Rubens? Leucócitos, começa a se depositar ali. O cálcio é um grande vilão, ele se deposita nessas lesões também, começa a mineralizar. E aí é um local propício para o depósito de outras substâncias, inclusive de lipídios. Que lipídio? Principalmente o LDL, né? Que são as lipoproteínas de baixa densidade, que é o chamado mau colesterol. Começa a se depositar ali. Esse é um caminho. Qual o outro caminho? O indivíduo não apresenta hipertensão essencial nenhuma, tá certo? Só que ao longo da vida, sedentário, tabagista, dieta inadequada e outros fatores de risco. Aí, esse LDL, por si só, começa a sedimentar, por conta do seu excesso, começa a sedimentar, a depositar em áreas da parede vascular do endotélio. Então, o início da quebra do fluxo laminar foi com o depósito de LDL, e não com a hipertensão. Então, agora o depósito de LDL, como a gente viu lá na imagem, lá dos slides, ele vai começar a crescer em direção centralizada ao vaso e alterar o fluxo laminar. Ou seja, vai ter aquele rodopio, rodamuinho dentro do vaso, aqueles movimentos circulatórios que a gente tinha conversado. Eu mostrei para vocês. Isso altera o fluxo, provoca lesão de parede. Esse depósito pode continuar a crescer, obstruir 98% do vaso. E aí, infelizmente, ocorrer ruptura. Hemorragias. Tá legal? Não sei se eu te respondi, se era isso que você tinha perguntado. Sim, respondeu sim, muito bem, obrigado. Então tá show. Bom, podemos ir para a quarta, então? Quarta questão. Correlacione valvulopatias. Então, valvulopatias, alterações, lesões valvulares, com sopro cardíaco e ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Vamos lá, eu também tinha comentado isso com vocês. Né? Tinha até dado o exemplo da história da cárie, né? Que bactérias de cavidade oroesofágiana têm tropismo por válvula cardíaca. Eu tinha falado isso com vocês. Então, vamos lá. O indivíduo faz uma infecção numa válvula cardíaca, a que você quiser. Eu gosto de citar mitral. Então, faz uma lesão na mitral. Isso é gosto, tá? Você pode citar outra que você quiser. Então, uma lesão lá na válvula mitral. Que lesão infecciosa. Essa lesão infecciosa causada por uma bacteremia,
uma bactéria que tem tropismo por essa válvula, vai causar a infecção, vai ter a resposta imune, o processo inflamatório vai acontecer, vai ser solucionada a infecção, por vezes, dependendo tanto da recorrência dessa infecção, como do grau de lesões, né, que aconteceram, pode, infelizmente, em algumas situações, ocorrer o depósito anormal, excessivo, de proteínas cicatriciais nessa válvula cardíaca. No momento, gente, da reparação do tecido. Então, houve a infecção, houve o processo inflamatório, e aí ocorreu a reparação do tecido. Reparação esta que vai envolver depósito de proteínas cicatriciais em algum momento. E, por vezes, ocorre um depósito excessivo, além do que deveria. Se ocorre um depósito excessivo além do que deveria, parte dessa válvula perde a sua mobilidade, a sua capacidade de fechar e se abrir corretamente e de uma amplitude competente, fisiológica normal. Aí ocorre a contração cardíaca sístole, esse sangue que deveria ser unidirecional, para ser direcionado para os alvéolos pulmonares, para sofrer hematose e depois irrigar todo o corpo, um sangue muito oxigenado, né? 96 a 100% de saturação de oxigênio, não vai conseguir. Não vai conseguir por quê? Porque essa válvula fica entreaberta. Então, os folhetos valvulares, aí depende se é tricúspide ou bicúspide, se tem dois folhetos ou se tem 3 folhetos, pode ser que um desses folhetos tenha ficado fibrosado. Vou usar um termo aqui, anquilosado, que é mais para articulação, mas nesse momento da válvula que serve. Então, nem se abre nem se fecha como deveria. Fica entreaberto. Então, no momento dos ciclos cardíacos, da diástole e da sístole, parte do sangue que deveria seguir uma condição unidirecional reflui nas câmaras cardíacas. Esse refluxo é o que o indivíduo coloca o estetoscópio no tórax do indivíduo para fazer uma ausculta cardíaca e escuta o sopro. Isso é o sopro cardíaco. Uma das causas, estou dando um exemplo, tá? Uma comunicação atroventricular, né, uma má formação congênita, tudo isso pode provocar sopro cardíaco. Estou dando exemplo de uma das causas de sopro cardíaco. E aí, esse sangue refluindo, entrando em contato com a parede anterior das câmaras cardíacas, promove, possibilita um som como se fosse um indivíduo soprando no estetoscópio. Isso é sopro cardíaco. Beleza até aí, gente? Para depois chegar em CC. Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos. Esse sopro cardíaco significa que tem algum grau de refluxo. Esse sopro pode ser leve, moderado ou grave, ou severo. É óbvio que quanto mais você avança na graduação, maior é o risco de você desenvolver um ICC. Importante. Você, eu estou dizendo o paciente. Então, esse sopro cardíaco, parte do sangue que deveria seguir o seu caminho, o seu fluxo fisiológico normal, reflui. E aí, o que chega lá no ventrículo esquerdo, que após a sístole, a sua contração, a sístole ventricular esquerda, o que esse ventrículo vai ejetar? Um sangue que não tem uma saturação adequada de oxigênio. Um sangue que é parte, eu não vou falar em porcentagem aqui, tá? Porque depende do grau. Perdão. Que é parte desse sangue. Ele é arterial, oxigenado, e parte é venoso. E ele vai ser ejetado, passando pela válvula aórtica, caindo na aorta, para irrigar os tecidos periféricos e todos os órgãos viscerais do corpo. E aí imagina o seguinte, você tem um ninho com 5 passarinhos, a mãe voa, tá tudo com fome de bico aberto, só chega para alimentar 2 passarinhos. O que vai acontecer com os outros 3? Eles vão morrer. É a mesma coisa, fazendo uma analogia com as células de um órgão, de um tecido, que está lá com o biquinho aberto, ó, as células aguardando e esperando nutrientes, só que o sangue chega, desculpa o termo, meia bomba. Não chega um sangue com qualidade adequada.
que não vai suprir a demanda, a necessidade daquele tecido, daquele órgão, daquelas células, na sua totalidade, não vai chegar nem perto disso. O que vai acontecer com as células que não conseguem receber os nutrientes? Elas vão sucumbir, elas vão morrer. Porque precisa de nutrientes, né? Só oxigênio não, tá? Outros nutrientes também, mas não recebendo oxigênio, as células vão sucumbir, vão estar em lise. Elas vão morrer. Beleza? Bom, essa parte da valvulopatia até o sopro. Agora vamos chegar no ICC. O que o sistema nervoso central, de maneira involuntária, então é uma ação autônoma, independe da sua vontade, vai começar a disparar potenciais de ação para quem? Para o cotovelo? Não, para o miocárdio. Porque é ele que é responsável, ele que é a bomba que recebe e ejeta. Se está ocorrendo uma demanda não atendida, né, uma demanda suprimida, o que vai acontecer? Um excesso de estímulo, por meio de potenciais de ação, de estímulos elétricos, para o coração. Para esse coração, para esse miocárdio fazer o quê? Trabalhar numa frequência aumentada, numa intensidade aumentada também de contração. Tá legal até aí? Frequência, você quer chamar de ritmo? Tudo bem. Frequência cardíaca aumentada e intensidade, força de contração aumentada. Com essa frequência e com essa intensidade de força aumentada, o que o sistema nervoso central espera? Aguarda. Imagina o que vai acontecer. Opa, agora as células vão ter, os órgãos vão ter a sua demanda, a sua necessidade atendida de nutrientes e oxigênio. Por que isso não vai acontecer? Porque existe um comprometimento. Não tem um comprometimento valvular? A válvula não está lá com comprometimento de abertura e fechamento? Não está ocorrendo um sopro cardíaco? Não adianta aumentar a frequência e aumentar a intensidade de contração. Só que isso entra num looping extremamente perigoso, num círculo vicioso. Por quê? Cada vez mais o sistema nervoso central vai liberar potenciais de ação para reestimular, sobrecarregar o miocárdio para que ele tente dar conta da sua funcionalidade, da sua função. Cumpra o seu papel com competência. E o músculo cardíaco está tentando fazer isso. Só que existe um comprometimento valvular. O que vai acontecer com o tempo? Se existe aumento de frequência e de intensidade de contração, uma hipertrofia, uma cardiomegalia ou cardiopatia dilatada. Então, parte desse sangue que deveria ser ejetado não vai mais ser ejetado. Começa a ficar depositado em câmaras ou nas câmaras cardíacas. E associado a isso, parte do sangue que foi direcionado para a hematose começa a ficar depositado nos vasos pulmonares. E aí esse depósito é sangue de qual tipo? Venoso. Sangue este que não interessa a célula nenhuma. Estou dizendo que o sangue venoso não tem importância, nós já conversamos sobre isso. Mas para fornecer nutrientes e oxigênio para as células, não. Não tem essa função. E aí, edema pulmonar por conta do depósito de sangue venoso e o coração megálico, grande, reduzindo a sua capacidade de contração, por mais que o sistema nervoso central esteja estimulando-o, mas ele não consegue responder. E aí, galera? Respira aí, vê se tem dúvida, por favor. Eu queria que você ditasse assim para. Eu vou ditar fofinho. Eu quero saber se vocês têm dúvida primeiro. Você não tem noção como eu queria estar em sala falando isso para vocês, mas presencial, né? Agora a sala nossa é essa aqui. E aí, eu vou ditar, gente, tudo bem, mas quero saber se vocês têm alguma dúvida primeiro. O Edalmo. Edalmo? Cadê Edalmo? Tá morto? Tá preso? Esse cara tá morto, rapaz. Rapaz, fica quietinho, rapaz. Quietinho, nem pisca. Bom, tá morto, vamos tá lá. Morto. Pois é. Gente boa, gente boa. Foi preso uma vez só. Meu irmão,
Seu irmão? Aí, tá vendo? Aí que coisa boa, gente. Não escolhe irmão, né, cara? Vem, né? Vem na família fazer o quê? Né? Isso aí a gente não escolhe. Amigo a gente escolhe, esposa escolhe, marido escolhe. Agora, irmão não dá, irmã vem. Bom, brincadeirinha. Gente boa pra caramba. Vamos lá. Vou responder essa quarta aí, né? Vou tentar resumir, porque vocês viram o tamanho da conversa, né? Então vou tentar resumir. Vamos lá. Nota aí, por favor. Resposta da quarta. De novo, pode estar alguém me xingando lá, falando assim, poxa, mas eu respondi isso, Rio. Ótimo, gente. Maravilha. Então, fica só ouvindo, não precisa nem anotar nada. Eu vou só colocar uma possibilidade de resposta minha, né? A minha é diferente da sua. A sua pode estar, e deve estar muito melhor do que a minha. Só vou colocar uma possibilidade de resposta. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Resposta da quarta. Processos, eu não vou falar nem de infecciosos, tá? Vou falar processos lesivos. Então, vamos lá. Processos lesivos, porque daqui a pouco você pode achar que só infecção causa isso, e não é. Processos lesivos congênitos ou não, processos lesivos congênitos ou não em válvulas cardíacas, podem causar redução funcional, nestas estruturas. Qual a estrutura, gente? As válvulas. Nestas estruturas comprometendo sua abertura e fechamento, vírgula, comprometendo sua abertura e fechamento, vírgula, causando, aí você escolhe a palavra refluxo, regurgitamento, você que sabe, causando refluxo sanguíneo e uma patologia denominada sopro cardíaco. Sopro cardíaco. Ponto, mesma linha, por favor. Este miocárdio não atenderá à demanda de nutrientes para os tecidos. Vírgula. Onde o sistema nervoso central irá liberar potenciais de ação
potenciais de ação estimulando as células cardíacas, para aumentar sua frequência, e intensidade contrátil, ou de contração, tanto faz. Aumentar sua frequência e intensidade contrátil. Ponto. Mesma linha, por favor. Devido à valvulopatia, a frequência e intensidade cardíaca aumentada não irão suprir a frequência e intensidade, não irão suprir a demanda tecidual. Vírgula. Onde e principalmente, não só, tá, gente, mas principalmente o ventrículo esquerdo irá desenvolver hipertrofia. Vírgula. Onde esta cardiomegalia possibilita o depósito de sangue venoso, nas câmaras cardíacas e na pequena circulação, ou circulação pulmonar, né? Na pequena circulação. Ponto. Pode copiar um pouquinho, gente, por favor. Olha aqui, ó, o nome da entidade, ó, da alteração. ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Congestiva de congestão, ou seja, lentificação ou estase sanguínea, parada, né? Sangue parado, sem fluir. Certo? Então, ponto na mesma linha. O ICC, ou não, né? A ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, a ICC irá provocar dilatação cardíaca acentuada, se tudo não for resolvido, tá, gente? É claro, se não tiver intervenção cirúrgica, medicamentosa, ou as duas. Então, a ICC irá causar ou irá provocar dilatação cardíaca
significativa associada a edema pulmonar. Todo coração, pode copiar um pouquinho, todo coração... Oi. Repete de novo aqui. A ICC irá provocar dilatação cardíaca acentuada. Significativa ou acentuada, isso. E edema pulmonar. Edema pulmonar. Show? Aí é o seguinte, pode copiar um pouquinho, por favor. Toda cardiopatia grave normalmente tem relação com alguma disfunção pulmonar. Algum grau de edema pulmonar vai ser observado, porque não tem como. Essa ligação íntima entre esses dois órgãos, que são interdependentes na questão de oxigenação do tecido sanguíneo, do sangue, se ocorre um comprometimento cardíaco, que é a bomba que ejeta e recebe, e não existe uma fluidez adequada, ou existe um refluxo, ou existe um comprometimento, uma comunicação atroventricular, qualquer disfunção importante e não corrigida, a médio e longo prazo, vai provocar algum grau de comprometimento pulmonar também. Então, esse edema ocorre porque esse sangue venoso acumulado, né, no sistema respiratório, se é sangue venoso, tem muito CO2, não é? Tem muito ácido lático, tem restos metabólicos, células mortas. Ou seja, essas substâncias por si só vão lesar, abrir os poros dos vasos sanguíneos e permitir que parte do plasma, parte da água do plasma, eflua, saia dos vasos. Nome disso, edema. O controle de membrana das células de permeabilidade seletiva, ele praticamente acaba. Então o edema vai acontecer. Existe uma relação diretamente proporcional, normalmente. O que é relação diretamente proporcional? Quanto maior a lesão cardíaca, a cardiopatia, maior é o grau de edema. Dúvida, gente, por favor? Fala, galera. Alguma dúvida, alguma pergunta? De boa. De boa? Suave? Bom, deixa eu fechar isso aqui. E aí, pelo menos, vê se aparece aí para vocês, por favor. Aí, galera, aparece aí para vocês? Sistema respiratório. Apareceu. Apareceu? Antes de começar a falar sobre isso aí, a Camila me enviou, tá? Os grupos. Agora há pouco, 6 e pouco, ela enviou para mim. Vou anotar aqui, bonitinho, fazer o sorteio das datas, dos temas e mandar para vocês, tá? Quanto antes. Você vai mandar para mim, para passar para eles, Reubis? Vou mandar tanto por e-mail da turma, com cópia para você. Tá ótimo. Tá legal? Não, beleza? tá ótimo. Então tá bom, valeu. Então deixa eu só começar a parte do sistema respiratório aqui, tá? Anota nada não, tá? Que aí chega semana que vem eu começo de novo isso aqui, ou peço para vocês anotarem que tem umas partes que não tem aqui, tá? Quando não tem, é por isso que eu dito para vocês. Porque não tem ali, aí se tem, é claro que eu não preciso ditar. Bom. Um negócio que vocês não sabem, né? Função do sistema respiratório, permite trocas gasosas entre o ser humano e o ar atmosférico, via de eliminação de gases residuais resultantes de reações, que reações? Metabólicas, né? O nosso metabolismo, claro. Vias respiratórias, fossas nasais, faringe, laringe e traqueia, onde tem compartilhamento, né? Quando você pensa em laringe, de sistema respiratório com digestivo, pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos, o alvéolo lá, que é a menor unidade funcional do sistema respiratório. Gases respiratórios, em média, né, no corpo do indivíduo ou diluído no sangue, nitrogênio 78%, oxigênio 21% e gás carbônico 0,03%. Sendo que
esse CO2 aqui, esse gás carbônico, é tão importante quanto o oxigênio. E aí vamos começar já a conversar sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que o indivíduo, você trabalha num resgate, tá certo? E aí você está com uma emergência médica, onde o indivíduo, você vai salvar, resgatar um indivíduo de afogamento, certo? E esse indivíduo foi resgatado. E você tem todo o suporte, né, ventilatório para esse indivíduo. Tá acompanhando, né, gente? Não dorme, não. Afogamento, você resgatou esse indivíduo. E a minha pergunta é o seguinte: o que você vai ventilar esse indivíduo? Com o quê? Com gás saturado, com quase 100% de oxigênio, com 50%, com 60%? Eu não quero o valor exato. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam, imaginam ou sabem que você tem que insuflar esse indivíduo, que ventilar esse indivíduo que foi afogado, se foi afogamento mesmo, tá? Às vezes o indivíduo foi jogado lá para simular um afogamento, mas vamos imaginar que foi afogamento mesmo, e você está nos movimentos lá de ressuscitação, nas manobras. Então, o que você vai ventilar? Com o que você vai ventilar esse indivíduo, principalmente se o indivíduo estava afogado? Até então você resgatou. É com uma concentração maior de quê? Maior ou equivalente? O que vocês imaginam? Bora, meu povo, abre a boca aí, vamos falar. Gente, vambora. Fala aí. Chuta, tem problema, vambora, vamos participar. Hã? Alô, fala aí. Então, mas por quê? Porque ele já tá, tipo... Porque ele se afogou, aí então ele não jogou o ar para fora. Ele tá entupido de gás de oxigênio, aí precisa do gás carbônico para equilibrar, que ele tá com maior calose. Não, cara, não. Esse indivíduo, se ele lutou, e normalmente o indivíduo luta, né? Para sobreviver, a tal da questão de luta ou fuga que a gente já conversou sobre. Então, sistema nervoso simpático nas alturas, muita adrenalina, noradrenalina. Então vai ter um consumo metabólico muito grande. Inclusive um consumo de oxigênio muito grande. Glicogênio vai embora, dependendo do tempo que o indivíduo vai lutar, né? Para tentar sobreviver. E oxigênio também. Então o indivíduo vai tendo uma perda muito importante na oxigenação dos tecidos. E apaga, e você foi lá e resgatou. Então, para um leigo, o cara vai pensar assim, não, pô, eu vou chegar com um balão de oxigênio e colocar no indivíduo e vamos lá, vamos ventilar com oxigênio. Se você fizer isso, você acaba de matar e encharcar os pulmões do indivíduo. Porque quem estimula movimento respiratório, ciclo respiratório ou movimento inspiratório é o CO2. Não tem participação de oxigênio nisso. Depois, lá para frente, eu estou só antecipando as coisas. Depois, lá para frente, que a gente for conversar de centro respiratório, eu acho até que a gente conversou um pouquinho lá quando falou da parte neuronal. Então, lembra que eu falei de bulbo e ponte? Então, quem estimula bulbo e ponte localizado no tronco encefálico é o CO2. Então, você nesse momento, por que a respiração? Não estou dizendo que seja uma técnica que seja recomendada, tá? Não é isso. Mas por que se você não tiver nenhum outro aparato, e você fizer uma massagem cardíaca adequada e uma respiração boca a boca também relativamente adequada, por vezes você salva a vida do indivíduo. O que nós liberamos, a maior concentração do que nós liberamos quando estamos expirando, eliminando o ar dos pulmões, a maior concentração é de quê? É de oxigênio ou de CO2? CO2. CO2. Tem uma parte de oxigênio? Tem sim. Tem perda? Tem.
mas a concentração é maior de CO2. É esse CO2 que vai fazer como se fosse, vai proporcionar um choque elétrico, como se fosse, tá? Um choque elétrico, uma descarga de potencial de ação lá no centro respiratório, num grupozinho específico de neurônios, chamado grupo dorsal de neurônios. E aí, esse grupo dorsal lá no tronco cefálico começa a receber uma descarga elétrica, um estímulo muito grande, e o indivíduo faz aquele movimento de tosse, né? Ele vai regurgitar, vai liberar água, que está ali acumulado, parte dessa água, desse conteúdo, que está acumulado no sistema respiratório. Você rapidamente coloca em decúbito e o indivíduo volta à vida. Você ressuscitou o indivíduo. Se você colocasse oxigênio, simplesmente você não tem estímulo de tronco encefálico. E aí o indivíduo não vai voltar a respirar. Você acaba de matar um indivíduo, acaba de encharcar os pulmões dele, ou dela, né? Tá legal até aí, gente? Beleza? Tô adiantando algumas coisas, porque a gente vai conversar lá na frente, aí fica mais fácil. Ô, Reubis. Pergunta, vai. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Quando você Vontade. perguntou sobre isso, eu trabalho eu sou bombeiro, né? Então, lembro de você, sim. Há muitos anos eu tive uma instrução, apesar de não trabalhar nessa área aí, com afogamento, mas eu já tive uma instrução até mesmo com médicos e enfermeiros, pessoal da área da saúde, mas já faz muitos anos, faz 8 anos. E eles explicaram essa situação mesmo de compressão e respiração, só que eles usaram um equipamento chamado Pocket Mask, acho que alguma coisa assim o nome, não tenho certeza, para evitar a contaminação. É porque eles disseram que essa respiração boca a boca pode contaminar. Se o indivíduo estiver contaminado, você pode se contaminar, ou no caso, contaminação, né? Entendeu? Para evitar isso. Perfeito. Então ele falou que no caso, né? Perfeito, o ideal seria usar o anteparo para evitar essa tanto você contaminar, infectar o indivíduo, quanto o indivíduo te contaminar, né? Fazer uma retrocontaminação, não tenha dúvida. Agora, é aquela história, meu amigo, se você não tem esse aparato, não tem possibilidade nenhuma, mais recurso nenhum, e você tem o conhecimento, você vai fazer, tá? Eu estou dizendo isso para você porque eu já fiz. Você vai fazer, não tem jeito. Assim, você vai fazer. Acho que a maioria das pessoas, quando mais você for dar saúde, você vai fazer. Se tiver a informação, vai pensar assim, poxa, acho que não dá nem tempo de pensar, tá? Isso é muito do temperamento de cada um, por isso não é todo mundo que trabalha com emergência. Ou com urgência, emergência e tal, cada um tem um perfil. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu digo assim, que eles só perguntando só para tirar uma dúvida, eles até explicaram sobre o ambu também, não sei se acho que foi sobre o ambu, fazer ventilação, mas isso são equipamentos que tem na ambulância. Como você disse, numa situação improvisada, não tem como ser usado. Porque você não tem como, é isso aí, você vai acabar fazendo, sabendo, isso aí que, gente, sabe o que é, eu acho pelo menos, tá, opinião minha, sabe o que é top, quando a gente estuda? Eu tenho certeza, sei lá que trabalha lá na corporação, lá no batalhão, tal, eu tenho certeza que tem várias pessoas, não é só lá não, em qualquer lugar, que sabem fazer, mas não sabem nem o que estão fazendo, por vezes. Mas sabe fazer, sabe ir lá e realizar a prática, sabe realizar o movimento, sabe realizar determinado procedimento. Mas se você for perguntar, por que você está fazendo isso? Explica aí que eu quero entender a mecânica disso. O que você altera com essa condição? O cara não vai saber te falar às vezes. Então, você sabendo, por exemplo, numa situação emergencial, que você não tem o aparato, não tem equipamento para isso, mas você tem o conhecimento, você vai de alguma maneira intervir, dar uma sobrevida ao indivíduo, você até vai fazer, mas sabendo dos riscos inerentes a esse processo. Você sabe dos riscos. Não é simplesmente você chegar lá e fazer uma intervenção dessa, achando que você está fazendo a melhor coisa do mundo. Não é a melhor coisa do mundo. Tem os riscos inerentes para você e para o indivíduo. E outra coisa, hein? Tá escaso você salvar a vida do indivíduo e receber um processo depois, hein? Tem isso ainda, hein? Se o indivíduo depois faz uma pneumonia, é que foi você que contaminou o camarada. Existe esse risco. Mas você sabe que esse risco existe? Eu sei, Reubis, perfeitamente. Eu vou assumir esse risco e vou fazer. O pior é quando o indivíduo vai na inocência. Aí é que eu acho o mais complicado na situação. Você acha que você está fazendo a melhor coisa do mundo por vezes e você vai ver lá na frente que não é. Tá legal? Bom, esse termo hematose, né, nada mais quer dizer do que
essa capacidade de permeabilidade, né, de troca de gases que os capilares têm. Então, essa hematose em capilares e em alvéolos fisiologicamente normais, essa hematose ela ocorre de maneira muito equilibrada, tá, gente? Muito rápida. Então, os alvéolos têm essa capacidade de propiciar essa troca gasosa entre CO2 e O2, entregar o O2 para os capilares alveolares, de maneira muito rápida. Onde, infelizmente, algumas doenças ou morbidades, como fibrose cística, pneumonias recorrentes, algumas malformações, tumores, edemas, abscessos, tabagismo, poluição ambiental, são fatores que acabam por comprometer mais para frente um pouquinho. Eu vou falar da questão de enfisema, bem mais para frente, mas acabam por comprometer essa hematose, que em condições normais ocorre de maneira tão rápida, tão equilibrada. Certo? Bom, vocês tiveram histologia já, não já? Só para eu me situar aqui, tiveram já, terceiro período, pessoal. Estão tendo agora, show de bola. E o pessoal do sétimo já teve. Lembra da questão dos cílios? Os cílios que existem ao longo do trato respiratório superior? Ou seja, vou falar no popular, não tem os pelinhos do nariz, gente? Da cavidade nasal? Então, sim. Esses cílios, eles vão acompanhando, fazendo fileiras de cílios ao longo do trato respiratório superior, certo? Então, ao longo do trato respiratório superior, você tem fileiras de cílios. Quais são as funções desses cílios? O pessoal que está fazendo histologia agora e quem já fez? Aquecer, umedecer. Filtrar, aquecer, que mais? Umedecer. Deixa eu falar um negócio. Não é só aquecer, não. Pode ser que precise resfriar também, tá? Então não é nem só aquecer nem resfriar. É tornar o gás com uma temperatura mais amena, mais adequada, para não ter choque térmico no sistema respiratório, lá nos alvéolos. Então, filtrar, temperatura adequada do que está se inalando. Que mais? Umedecer. Umedecer. Qual a importância de umedecer, gente? Para ficar molhado. Tá de brincadeira, né? Qual a importância de umedecer? Manter hidratado. Não. Legal, mas e aí? Mas para que tem que manter hidratado? Uma mucosa? Ou um epitélio? Para não colabar? Não, antes disso. Para não hiperqueratinizar. Deixa eu falar um negócio bem agressivo, para você entender logo. Os usuários de cocaína ou qualquer outro tipo de droga que é liofilizada, que é desidratada, e uma das vias de utilização é nasal, é aérea, por exemplo, cocaína talvez seja a mais popular delas, rapidamente perdem esses cílios. Estou falando de cocaína, o tabagista também acontece isso, tá? Mas demora mais. Mas com um indivíduo que é dependente químico, em relação à cocaína é mais rápido, bem rápido, dependendo da intensidade de uso, da frequência. Então, acaba com esses cílios. Então, tem a primeira barreira de filtração, de aquecimento ou resfriamento do ar que se inala, já acabou, foi embora. Além disso, a questão de reidratação ou manutenção da umidade dessa mucosa, que mucosa? Mucosa nasal, trato respiratório superior, ela praticamente acaba. O que vai acontecer? Hiperqueratinização. Ou seja, a mucosa começa a ficar toda em escamas. Mucosa essa que deveria ser totalmente umedecida. Qual o risco disso? Primeiro, perder o septo nasal, que eu falo no popular, ele vai sendo corroído, como se fosse cauterizado. O indivíduo perde o septo nasal mesmo. O nariz quase que cai. Tem que botar uma prótese depois, se tiver condição. Condição, eu digo, não é só financeira, não. Condição morfológica, anatômica mesmo, do que tem de tecido ainda. E aí, de uma maneira mais, vamos dizer, mais a médio e longo prazo, os tabagistas, que é parte do cigarro que o indivíduo está fumando, ele ou ela, né, libera pela cavidade nasal. Então, as substâncias químicas, e nicotina é a mais popular, começa a se depositar nessa mucosa e também altera esse movimento ciliar. Por que você acha que os tabagistas
tem, em média, 50% a mais de probabilidade de desenvolver pneumonias e ainda ter pneumonias recorrentes ou recidivantes do que os não fumantes ou não tabagistas. Porque perde essa primeira barreira natural do sistema imune que o corpo do indivíduo tem, que são os cílios. Tudo bem, galera? Perguntas? Pra mim tá top. Show, tranquilo? Bom, eu não vou... Deixa eu ver o que eu quero começar a falar aqui. Dissolução dos gases, 100 ml de água, 0,5 ml de oxigênio, 100 ml de sangue, 20 ml de oxigênio. Essa condição aqui de 100 ml de sangue, 20 ml ou mililitros de oxigênio, condição fisiológica, é claro. Deixa eu ver. Aí, ó, o que eu acabei de falar, pelos no nariz, mucosa nasal, barro, filtro, aquece o ar que entra por essa cavidade. Não é só aquecer, como eu falei, às vezes resfria também. A gente, por exemplo, país tropical, o calor do caramba no verão, 43 graus na sombra às vezes, você não tem que aquecer, você tem que resfriar o ar. Tá certo? Não vou continuar aqui não, tá? Porque na semana que vem a gente continua daqui, porque tem ainda slide pra caramba, tem muita coisa pra falar de respiratório. Não vou sair correndo, não. Camila, quanto antes vou mandar, tá, pro e-mail da turma e mando com cópia para você, bonitinho os grupos, os temas sorteados e as datas de apresentação. Tá legal? Lembra só que o combinado é o seguinte, assim que vocês tiverem os temas, vai ter dúvida e tal, entra em contato comigo, manda um e-mail e tal, a gente vai conversando. Preparou a apresentação? Preparamos, Reubs. Manda pro meu e-mail, que eu vou salvar aqui bonitinho, e no dia eu vou passando para vocês. Tá? Fica tranquilo, não vai ter problema, não vai travar, como não tem travado aqui, não tem tido problema. Tá legal? Tá ok? Show. Tá ok, Deus.